Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Estamos celebrando este 17º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse ao menino: "Recolhei os pedaços." Disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. E o capítulo 6 é o capítulo sobre a Eucaristia, mas ele se inicia com a multiplicação dos pães. Jesus que alimenta aquela grande multidão. Com 5 pães de cevada e 2 peixes, Jesus alimenta aquela grande multidão. É um alimento que prefigura outro, que prefigura a Eucaristia. Se percebermos bem, o gesto que Jesus cumpre é um gesto eucarístico, onde Jesus, ele dá graças, ele pega os pães, ele dá graças, é aquilo que ele fará também na última ceia, é aquilo que ele fará também quando está instituindo a Eucaristia. Mas iniciemos, vejamos o início do capítulo. O início do capítulo mostra no primeiro momento Jesus em movimento. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Jesus vai para Tiberíades e qual é o cenário? Uma grande multidão o seguia porque viam os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus cura os doentes, Jesus realiza sinais em favor dos doentes, a multidão segue Jesus. Uma grande multidão segue Jesus. O que faz Jesus então? Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, uma cena que dá a entender aqui Jesus como novo Moisés. Se no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, nós temos Jesus que sobe a montanha e fala da montanha, ensina da montanha, o sermão da montanha, o evangelista está apresentando ali Jesus também como novo Moisés. Aqui também a ideia é que Jesus é o novo Moisés, mas Jesus é o novo Moisés que alimenta a multidão.
No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus ensina, Jesus dá a nova lei, Jesus proclama as bem-aventuranças, aqui Jesus dá de comer à multidão. Jesus alimenta a multidão. O evangelista mostra que estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Situa também no tempo esse gesto de Jesus. E é interessante todo o diálogo agora. Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, ele diz a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus faz uma provocação. E qual é a resposta de Filipe? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Amados e amadas de Deus, uma resposta humana. Jesus faz uma provocação, Filipe dá uma resposta humana, uma resposta bem humana, mostrando que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Quer dizer, uma resposta bem humana. Agora entra em cena André. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Amados e amadas de Deus, propõe algo, mas também uma resposta ainda humana. Mas o que é isso para tanta gente? É o primeiro olhar sobre a questão, é um olhar humano, o olhar de Filipe, mediante a provocação de Jesus, e também aqui o olhar de André. É ainda um olhar humano. Apresentar algo, não é 5 pães de cevadas e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Um olhar ainda humano. Mas, amados e amadas de Deus, quando Deus entra em cena, o pouco se torna muito. Quando Deus entra em cena, quando nós olhamos as coisas, as realidades, o pouco, a partir da dinâmica de Deus, aquele pouco se torna muito. Daquele pouco, Jesus vai alimentar a grande multidão. Jesus cumpre o milagre da multiplicação dos pães e, cumprindo esse milagre da multiplicação dos pães, alimenta a grande multidão. Amados e amadas de Deus, às vezes nós temos pouco, mas quando nós colocamos o nosso pouco à disposição de Deus, o muito acontece, o milagre acontece. Esses 5 pães de cevadas, esses 2 peixes, colocados nas mãos de Jesus, colocado à disposição do Filho de Deus, realiza o grande milagre da multiplicação dos pães. Jesus cumpre o milagre, mas cumpre a partir daquilo que as pessoas têm. Às vezes o que nós temos é pouco. Nós temos poucas iniciativas, temos poucas forças, temos poucos recursos. Nós temos pouco, mas quando o nosso pouco é colocado à disposição de Deus, o milagre acontece. Jesus realiza o milagre, porque ele realiza um milagre a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós colocamos à disposição. Então Jesus disse: fazei sentar as pessoas, diz o texto do Evangelho. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Quer dizer, uma grande multidão, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Gesto de Jesus. Tomou os pães, deu graças e distribuiu-os. Gesto que Jesus cumprirá também na última ceia. Amados e amadas de Deus, essa multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta essa grande multidão, pré-anuncia uma outra multiplicação dos pães, pré-anuncia um outro momento onde Jesus mesmo será agora o pão, será o alimento do povo de Deus, será o nosso alimento, pré-anuncia a Eucaristia. Não é tanto que o texto vai dizer: e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam
comido. Recolhem 12 cestos. 12 também é um número simbólico. Significa o povo de Deus. Significa que este alimento é o alimento do povo de Deus. É o alimento da igreja. É o alimento dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O Evangelho continua vendo o sinal que Jesus tinha realizado. Aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Reconhecem Jesus, o enviado de Deus, reconhecem que Jesus é o profeta, quer dizer, o grande profeta que devia vir ao mundo é o Filho de Deus, presente no meio dos homens, presente na história. E o Evangelho então se conclui quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei. Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Querem agora fazê-lo rei. Jesus se retira. Amados e amadas de Deus, que esse texto da multiplicação dos pães, que esse gesto que Jesus cumpre, relembre para nós que nós temos pouco, mas que o nosso pouco colocado à disposição de Deus, o milagre acontece. Que essa narrativa, que essa multiplicação dos pães relembre para nós que a Eucaristia é o nosso alimento. Nós necessitamos de pão, nós comemos pão. Jesus alimenta aqui a multidão. Que nós, alimentados da Eucaristia, alimentemos também os irmãos, nunca deixemos que os irmãos necessitados, aqueles que não têm pão, passem necessidade, sintam e vivam a falta do pão. Quem se alimenta de Cristo, que é o pão eucarístico, não permite que os irmãos passem necessidade, não permite que os irmãos tenham fome de pão, fome também do pão eucarístico, que todos nós temos fome. Que esse Evangelho nos ajude, que essa palavra de Deus desse domingo nos ajude. Na primeira leitura, nós encontramos também esse texto tirado do livro dos Reis, onde o profeta alimenta também, onde Eliseu, a partir de poucos pães, ele alimenta também 100 pessoas. A partir de 20 pães de cevada e trigo, ele alimenta 100 pessoas. É o pouco colocado à disposição de Deus, onde o milagre acontece. Então, celebremos com alegria esse domingo, o dia do Senhor, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.